Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo aqui novamente aqui no meu canal no YouTube. Nós vamos conversar agora fazer alguns comentários sobre a prova do INSS, né? Essa prova que foi realizada agora em 2016, no metade do mês de maio, né, de 2016. A prova de português, feita pela CESP-NB, né, ou pelo CESP-NB, como preferirem, ela foi uma prova relativamente fácil. Pelo menos no nosso entendimento, né? Nós procuramos, durante o período que nós ficamos preparando os candidatos, nós tentamos aqui, conhecendo o CESP, né, o NB, sabendo que essa banca examinadora, que agora é CESP Sebrasp, é uma empresa que exige um conhecimento bem apurado da língua portuguesa, do candidato, exige um conhecimento da interpretação do enunciado. Nós procuramos trabalhar durante esse período em alto nível, né? Então você que teve aula, que assistiram às aulas, né? Vocês que assistiram às aulas, sabem muito bem o que eu estou dizendo aqui. Eu sempre comentei com vocês sobre a exigência. Aí de repente você vai para a prova do INSS e encontra uma prova relativamente fácil. Olha, gente, é assim que funciona, tá? Normalmente o CESP vem com provas difíceis, né? Sobretudo na área de língua portuguesa, e de repente veio com uma prova um pouquinho mais simples. Então muita gente pensou que era pegadinha. Eu tive candidatos que me perguntaram, conversaram comigo, né? Professor, eu imaginei que fosse uma pegadinha ali, né? Mas é normal, tá certo? Isso é perfeitamente normal. Quem já é concurseiro já sabe disso, né? Independentemente disso, nós procuramos trazer aqui, durante as aulas, né, um preparo para que você pudesse enfrentar se a prova fosse pior do que isso, mas a prova foi tranquila. Vamos comentar um pouquinho sobre essa prova? Então vamos acompanhar aqui, ó. Primeiro, o examinador te deu um texto. O que eu normalmente comento com os candidatos, né? É claro que isso que eu vou dizer aqui não é uma regra, vou deixar bem claro, né? Não é uma invenção minha, isso é apenas uma constatação, uma opinião, né? Você segue se você achar que deve ou não. Normalmente, quando eu pego um texto, né, eu sei que as bancas trabalham com textos e fazem, obviamente, perguntas relacionadas a esse texto. Eu procuro verificar o que o examinador está perguntando no enunciado. Então, antes de ler o texto, eu procuro saber o que ele quer saber primeiro do candidato. É claro que você pode ler o texto uma vez, duas, três, quanto você quiser, e depois ir para a pergunta. Há candidatos que preferem isso. Eu prefiro fazer o contrário, tá? Isso é uma preferência, não é uma regra, vamos deixar claro isso, tá? Eu prefiro ler o enunciado primeiro, verificar o que ele quer, trabalhar com palavras-chave, né? Porque aquilo que está no enunciado eu preciso encontrar no texto ou de forma idêntica ou por meio de um sinônimo, né? Se for uma pergunta adequada, correta, ou por meio de um antônimo se for uma pergunta inadequada. Então eu prefiro fazer o seguinte, ó, vamos ao texto. Pulo o texto e vejo o que ele quer. No que se refere aos sentidos do texto 1, tá vendo a pergunta aí embaixo? Julgue os próximos itens. Veja só, quando ele pergunta sentido, é porque ele não vai fazer uma pergunta de língua portuguesa, né? Ele vai fazer uma pergunta de regras. Porque se ele perguntar algo relacionado à regra, ele vai relacionar a palavra correção, ele vai relacionar a palavra conhecimento linguístico, ele vai relacionar as palavras estrutura linguística, ele vai relacionar a palavra sintaxe, ele vai relacionar a palavra gramática. Então aí ele quer uma pergunta de interpretação. Então vamos lá para frente, ó. No trecho, tá vendo só? Ele te dá um trecho que está na linha 27. Constitui uma referência de seu Joaquim à confecção da estante. Tarefa que, segundo ele, seria trabalhosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até a linha 27, verificar o que esse dá muito trabalho e analisar o que está antes, né, do texto para saber se realmente isso está de acordo com a pergunta. Então, para que ler o texto todo? Então, eu voltei ao texto, né, a banca está dizendo que isso está correto, né? Vejam que a banca disse isso. Vamos fazer o seguinte, ó, voltei ao texto, olha esse trecho aí, dá uma olhadinha nesse trecho. Olha lá, linhas 22, né, até a linha 28. Por ela passa a linha 27. Então, olha lá, Joaquim desenhou o endereço na nota. Tudo bem, seu Ferreira, dentro de um mês estará lá a sua estante. Um mês, seu Joaquim, né, menciona tudo isso. Veja se reduz esse prazo. Aí ele vem, né, e diz, ó,
A estante é grande, dá muito trabalho. Digamos 3 semanas. Vejam só que pergunta simples, né? Rápida para interpretar. Vejam que a partir da linha 22 até a linha 28, esse pedacinho eu fiz a leitura e encontrei a resposta correta da questão. Tá? Então, eu não estou aqui mostrando para vocês para a gente discutir se a questão está certa ou errada. Isso é uma questão, a banca entendeu dessa forma e realmente a resposta é essa. Mas apenas para identificar, para mostrar para vocês como é que vocês devem fazer no momento de uma prova, né? Para você não perder muito tempo. Nosso objetivo também numa prova de concurso é o tempo, né? Você tem que trabalhar com isso também. Vamos lá para a próxima? Olha lá, de acordo com as informações do texto, é correto inferir que seu Joaquim era analfabeto, uma vez que ele desenhou o endereço. Não, isso está lá na linha 22 que nós já acabamos de ver. A resposta é errada por quê? Vamos voltar lá. Ó. Aí eu voltei mais um pouquinho, tá vendo? Poderia ter lido apenas na linha 22, mas só com essa informação, desenhou o endereço da nota, talvez eu não conseguisse responder. Se você olhar o texto, olha lá, um momento, pensei rápido, se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227. Mas lembrei de que ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na numeração. Visconde Pirajá, 127, respondi. E seu Joaquim desenhou o endereço na nota. Esse desenhar está no sentido figurado, né? Desenhou o endereço, ele colocou o endereço de forma explícita. A gente não fala isso, né, no nosso dia a dia. Olha, você não entendeu o que eu disse, você quer que eu desenhe? Você já deve ter ouvido essa expressão no nosso dia a dia, é muito comum isso. Então está no sentido figurado essa história de desenhar. Então não é porque ele era analfabeto, está bem, né? Evidente. Vamos para a próxima? A expressão armar ali a minha tenda, na linha 3, foi empregada no sentido figurado. A resposta é correta, por quê? Olha o que ele diz lá no comecinho, vamos ler um pouquinho, né? Sempre que o examinador te der um contexto numa linha, sempre procure ler um pouquinho antes, né? Então, naquele novo apartamento da rua Visconde Pirajá, pela primeira vez, teria um escritório para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda. Veja, no sentido figurado, né? Sentido de armar a tenda, né? No sentido de colocar suas coisas ali, né? Estabelecer uma residência. Seria a norma padrão isso. Ele usou uma linguagem bem desculpe, uma linguagem bem popular, é isso? Então tá bem tranquilo, a questão tá fácil, né? Vamos para a próxima? Olha lá, dá uma lida nessa 4 aí, ó. De acordo com as informações do texto, Vinícius de Moraes passou a morar no apartamento onde antes residia Mário Pedrosa. Olha lá, a resposta é errada por quê? Lá no texto você vê que ele não dá as linhas. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que procurar onde é que está esse Vinícius de Moraes, né? Porque ele é a palavra-chave. Aí eu encontrei, ó, quase em frente ao prédio onde morava Mário Pedrosa, entre a Farm de Amoedo, né? É isso mesmo que está escrito aí? Eu sou sem óculos aqui, tá? Isso, olha lá. Entre a Farm de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinícius de Moraes. Vejam, ele está se referindo a uma rua. Então, o Vinícius de Moraes aí no caso, nesse exemplo aí, nesse texto, é uma rua, nome de uma rua, né? Então, não é que o Vinícius de Moraes passou a morar ali. Então, está bem claro, né? Lá 5, lá. No momento de hesitação, né, na linha 15, momento de hesitação vivido pelo narrador, deveu-se ao medo de informar o endereço a um desconhecido. A resposta é errada, né? Por quê? Vamos dar uma olhadinha lá nesse momento na linha 15, momento de hesitação. Ela estava ali, né? Vamos colocar óculos aqui porque é difícil, né? Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto que quando o seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria entregue a estante. Tive um momento de hesitação, né? Mas foi só um momento. Pensei rápido, se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227, tá certo? Então, esse momento de hesitação vivido por ele não deveu-se ao medo de informar o endereço, não é isso, né? É que ele ficou pensando onde é que ele não tinha decorado ainda onde era o endereço. Uma questão bem
bem simples, né? Não precisa nem continuar aqui, não. Bom, aí vem lá. O verbo dever foi empregado na linha 17 no sentido de ser provável. Então, pensei rápido. Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227. Olha só, existe uma diferença de interpretação, né? Eu até comentei durante as aulas com vocês sobre o verbo dever e o verbo poder, né? Vejam que aí não é o caso, não é esse caso, não tem essa diferença conforme eu havia explicado. O dever é uma obrigação, o poder pode ser uma facultatividade. Então, por exemplo, você pode ficar na sala, então você pode sair, né? Você deve ficar na sala, então não há a menor possibilidade de você sair. Essa diferença depende do contexto. Nesse caso, quando ele usa o deve ser, o 227, dentro desse contexto, então realmente ele traz uma ideia de probabilidade, né? E vejam só, interessante que ele está trazendo para nós aí algo do nosso dia a dia, algo que a gente usa no nosso dia a dia. Quem é que nunca disse isso, né? Olha, deve ser em tal lugar isso, ou seja, no sentido, olha, provavelmente é em tal lugar. Então tá bem claro também aí, né, que nesse caso aí é uma situação de probabilidade, né? Perfeito, questão fácil aí, né? Bom, agora ele vai mudar os aspectos aqui a respeito do texto, que ele vai perguntar sobre os aspectos linguísticos. Então, uma diferença. Sentido, ele está perguntando da interpretação. Você viu que nós tivemos aí, ó, até a questão de número 6, da 1 até a 6, perguntas envolvendo interpretação. Agora, a partir da questão 7, do mesmo texto, ele vai fazer perguntas sobre os aspectos linguísticos. Aspectos linguísticos significa língua portuguesa. Então, vamos lá. Olha lá, correção gramatical. Lembra que eu comentei com vocês? Quando o examinador menciona sobre correção, quando ele menciona a palavra gramatical, é porque ele vai, dentro do contexto, fazer alguma pergunta relacionada à gramática. E nesse caso ele pode fazer as duas. Olha o enunciado aí, ó. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados, os dois, caso substituísse o trecho, né? Lembrei-me de que, na linha 18, por lembrei que. Veja, isso aí é uma questão de regência, está correto. Muita gente errou essa questão aí, ó. Vou mostrar para vocês a regra. Isso que você está vendo aí embaixo no seu vídeo é uma regra da norma padrão. O verbo lembrar, ele vai ser usado sem preposição, né, conforme você vê aí, portanto, ele vai ser um verbo transitivo direto, sem preposição e sem o pronome oblíquo átono, né? Então, no caso, ó, lembrei o seu aniversário. A gente não tem o pronome oblíquo átono aí. Agora, o que menciona a norma padrão? Quando você utiliza esse mesmo verbo, né, que é o verbo lembrar. Aliás, um detalhe, tá? Antes de continuar a explicação aqui, essa explicação que eu estou mostrando para vocês aqui agora, ela também vale para o verbo esquecer, tá certo? Então, o que vale para o verbo lembrar, para esse texto aí que você está vendo, né, para essa situação, também vale para o verbo esquecer, ok? Então, se tivesse ali, ó, lembrei o seu aniversário ou esqueci o seu aniversário. Então, nós temos um verbo lembrar ou esquecer, que é transitivo direto, que não existe preposição. Agora, quando você coloca o pronome oblíquo átono junto, né, o pronome pessoal, o oblíquo átono, no caso o me aí, nesse sentido, ó, lembrar mais o pronome oblíquo átono, ele vira aquele verbo chamado verbo pronominal, aí ele passa a ser um verbo transitivo indireto, aí ele já vai exigir a preposição dele. Então, lembrei-me de que, ou melhor, lembrei-me de seu aniversário, no exemplo, e se fosse o esquecer, também esqueci-me do seu aniversário, tá certo? Então, volta ao texto, ó. No trecho lembrei-me de que, pode ser trocado por lembrei que? Sim, por quê? Porque ao retirar o pronome oblíquo átono, esse verbo lembrar passa a ser transitivo direto. E se fosse o esquecer, conforme eu expliquei, seria a mesma forma, tá? Então é uma questão de regência, uma questão que você tem que decorar, não tem jeito, aí você tem que decorar a parte da regência verbal, que é algo que eu comento com vocês. Quem já assistiu minhas aulas sabe disso. No primeiro dia de aula eu comento com os candidatos. Qualquer frente de matéria que eu vou fazer ali, que eu vou trabalhar com vocês, quer seja gramática, quer seja interpretação de texto, quer seja redação oficial, porque também tem a norma padrão na redação oficial. Eu sempre comento com os candidatos. Tomem cuidado com a regência nominal e regência verbal. São assuntos, ou melhor, é um assunto, né, a regência, tanto nominal quanto verbal,
que é muito perguntado em provas de concurso. Qualquer concurso que você vai fazer, a parte de regência é fundamental você conhecer, tá bom? Vamos para frente aí, ó. A forma verbal teria, na linha 2, está flexionada na terceira pessoa do singular para concordar com o apartamento, lá na linha 1, que é o núcleo do sujeito da oração em que ocorre? Bom, a resposta é não. Por que que é não? Aliás, eu estava comentando isso com alguns candidatos durante as aulas presenciais. Cuidado com essa pergunta de sujeito, porque nós aprendemos, pelo menos eu me lembro disso e muitos candidatos me contam isso, que durante a vida você ouve falar assim, o verbo concorda com o sujeito a que se refere, né? Ó, tá vendo esse verbo aqui? Ele está flexionado, ou seja, ele está no plural, porque o sujeito está no plural. Então a gente aprendeu uma forma muito simples. Na realidade, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito, porque às vezes o sujeito é grande, né? Ele tem várias palavras e você tem aquele núcleo que é a principal palavra do sujeito, ele concorda com ele. Então quando ele diz assim, o núcleo do sujeito em que ocorre, realmente o verbo concorda com esse núcleo. Mas por que está errada a questão? Por quê? Olha, vamos para o texto? Então veja o que ele está dizendo ali, ó. A forma verbal teria está flexionada na terceira pessoa do singular para concordar com o apartamento, que é o núcleo do sujeito em que ocorre. Olha lá, naquele novo apartamento, já para por aí. Né? Por que para por aí? Quando você coloca naquele novo apartamento, naquele tem a preposição em mais aquele. Naquele novo apartamento, ele tem sentido de lugar, né? Tem sentido de espaço físico. Está iniciado por uma preposição em. Você está diante de um adjunto adverbial de lugar e não um sujeito. Então o apartamento aí não poderia ser o núcleo do sujeito, primeiro porque não se inicia o sujeito por preposição, tá certo? Então vamos ver lá de novo, ó. Naquele novo apartamento, olha o texto aí embaixo, ó, na Visconde de Pirajá, pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. Esse teria sou eu. Olha, continua a ler o texto, ó. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda. Então vejam que o autor do texto está narrando em primeira pessoa. Então a minha tenda está falando do eu. Então vamos traduzir aí de novo o texto, ó. Naquele novo apartamento, lugar, não pode ser sujeito. Apartamento não é núcleo do sujeito aí, ele é um adjunto adverbial de lugar. Então naquele novo apartamento da rua Pirajá, né, da rua Visconde Pirajá, pela primeira vez eu teria um escritório para trabalhar, tá certo? Então o sujeito aí seria o eu, então ele está flexionado no singular para concordar com o sujeito que está implícito, ele está elíptico, ele está escondido, que a gente chama popularmente de sujeito oculto, não é isso? Por isso que está errada a questão. Facinho, né? Vamos para frente? Seria mantida a correção do texto caso o trecho onde caberiam fosse substituído por que caberia. Vamos ver. Por que está errado isso? Bom, para frente aqui, ó. A gente sempre comenta durante as aulas sobre a palavra onde. A palavra onde tem determinados textos, né, dependendo da função, dependendo do contexto, ela vai exercer a função de pronome relativo quando tiver um substantivo anteposto que indique lugar ou espaço físico. Então vamos para o texto, na linha 5. Na parede da esquerda ficaria, né, a grande e sonhada estante. Estante é um lugar, é um espaço físico, onde caberiam todos os meus livros, né? Então todos os meus livros, eles caberiam em que lugar? Na sonhada estante, não é isso? Muito bem. Então vejam que ele põe onde. Acontece o seguinte, a preposição em exigida aí nesse contexto, né? Então ó, os livros caberiam na estante ou na sonhada estante. Então vejam que a preposição em está aí, em mais a. Por que ela não está no pronome onde? Porque a gramática proíbe a utilização da preposição em com o pronome onde. Então eu não posso falar em onde ou na onde. Não é isso? A gente até comenta isso durante as aulas, né? E é claro que você conhece alguém que já falou isso para você, né? Na onde. Então isso não existe, tá certo? Então o pronome onde, ele está dentro desse pronome, tem a preposição em, para indicar o lugar, que é a estante, perfeito? Quando ele pede para você substituir pelo que, primeiro problema. Primeiro que ao substituir pelo que, olha lá o texto correto embaixo. Ó. Ao substituir pelo que, o que é o pronome relativo, que pode sim substituir o onde nesse caso, ele passa a admitir a preposição anteposta a ele. E a preposição em pode ser usada aí, aliás, deve ser usada
justamente porque o contexto exige. Então tem que ter a preposição em que. E o segundo erro está na concordância do verbo caber. Na pergunta ele coloca que caberia, ele põe caberia no futuro do pretérito no singular. E tem que ser caberiam todos os meus livros, né? Porque são todos os meus livros que vão caber, né? Então todos os meus livros é que caberiam na estante, tá certo? Então são dois erros aí. Ao substituir o onde pelo que, tem que colocar a preposição em, porque indica lugar, né? Nas estantes, e o contexto exige. E o segundo erro é que o verbo tem que continuar flexionado para concordar com todos os meus livros, né? Então também é uma questão que nós trabalhamos durante as aulas aí incansavelmente, a parte de regência com pronome relativo. Para frente, questão de número 10. No período, tanto que, quando, né, aí vem lá o restante do texto, momento de hesitação, nas linhas 13, a linha 15. O emprego de todas as vírgulas deve-se à mesma regra de pontuação. Muito bem, vamos lá. O banco está dizendo que está correto. Então, olha, dá uma olhadinha no texto, ó. Aí veio lá na linha 13 o número do prédio ponto. Tanto que quando o seu Joaquim, né, ao perceber a nota de encomenda, é importante você ler isso que está entre parênteses aí na pergunta, tá vendo? Aí na pergunta 10, ó. Começa aí de novo, dá uma olhadinha na pergunta 10 aí, ó. Olha lá, o período, tanto que quando, aí vem parênteses e reticências. É importante voltar ao texto para você ter conhecimento do sentido, né? Desculpe, né? Do sentido que esse texto vai trazer. Por que isso? Dá uma olhadinha aí, ó. Tanto que quando o seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, então, ó, tanto que quando, esse quando tem um sentido de tempo, ele é uma conjunção temporal. E dá uma olhadinha na outra vírgula, ao preencher a nota de encomenda. Esse ao preencher também indica tempo. Então, olha só, no momento em que ele preencheu a encomenda, naquele instante, ou quando ele preencheu a nota de encomenda. Então tá vendo que o quando ele tem um sentido de lugar porque ele é uma conjunção subordinativa adverbial, né, que indica, aliás, lugar não, né? Estou falando besteira aqui, né? Troca o que eu falei. Não é lugar, tempo, né? Tempo. Tem sentido de tempo. Então o quando com sentido de tempo. Estou falando com lugar aqui com a questão anterior aqui na cabeça. Esquece o que eu falei aí. Sentido de tempo, tá certo? Então volta, ó. Tem sentido de tempo. Quando? Quando é momento. Aí ele coloca lá, ao preencher a nota de encomenda, ou seja, no momento, naquele instante. Então, quando é conjunção subordinativa adverbial temporal, então ali nós temos uma oração subordinada adverbial temporal ou oração subordinada adverbial de tempo, como preferir. E ao preencher a nota de encomenda, também não tem a conjunção quando, mas tem sentido de tempo. Então essas vírgulas elas foram utilizadas exatamente pela mesma regra, ou seja, a separação de elementos dentro do contexto com sentido de tempo. Então as regras utilizadas para a separação desses, ou seja, quando o seu Joaquim, vírgula, ao preencher a nota de encomenda, vírgula. Ou então, quer ver? Podemos fazer o seguinte. Leia a frase aí, ó. Quando o seu Joaquim, pega essa vírgula, né? Pega essa vírgula aí, ó. Risca tudo que está dentro dessas duas vírgulas. Vamos riscar ao preencher a nota de encomenda. E vamos fazer a leitura. Dá uma olhadinha como é que vai ficar. Me acompanha aqui, ó. Quando o seu Joaquim perguntou-me onde seria entregue a estante, tá vendo? Ó, o que eu fiz? Eu passei por cima desse elemento isolado por vírgulas. Esse elemento que está isolado por vírgulas, ao preencher a nota de encomenda, ele é um elemento que dentro desse contexto ele indica tempo, assim como quando o seu Joaquim também indica tempo, tá certo? Então a banca entendeu que nesse contexto as vírgulas foram utilizadas nessas linhas pelas mesmas razões, tá certo? Perguntou-me onde seria entregue a estante, vírgula, tive um momento de hesitação. A vírgula foi utilizada então nesses dois primeiros elementos no sentido de tempo. Então, de fato, realmente, o emprego de todas as vírgulas deve à mesma regra de pontuação. Segundo ponto, continuando ali, ó, onde seria entregue mais tarde, né? Onde seria entregue a estante, ou melhor dizendo, tive um momento de hesitação. Esse onde, ele é uma oração, esse onde, nesse caso, perguntou-me onde seria entregue, ou em que lugar
seria entregue à estante, aí eu tenho uma outra vírgula aí, tá certo? Nesse sentido aqui, ó, quando o seu Joaquim, tempo. Ao preencher a nota, tempo, tá certo? O emprego de todas as vírgulas deve-se à mesma regra? Sim. Nesse caso, sim. Muito bem. Perguntou-me onde? Perguntou-me o lugar. O que a gente tem aí? Nós temos orações, né? Então, perguntou-me onde seria entregue, perguntou em que lugar seria entregue, eu tenho uma oração, eu tenho o verbo. Quando o seu Joaquim, também eu tenho uma oração, eu tenho uma palavra-chave aí, que é o quando. E na outra oração eu tenho seria entregue, eu tenho a locução verbal. Onde seria entregue, em que lugar seria entregue, também tem uma palavra-chave aí. A banca entendeu que isso está adequado, que está correto. Então aqui, ó, o termo destacado é esse aqui, certo? Isso é uma questão que deu um pouquinho mais de trabalho para entender, justamente porque alguns candidatos me perguntaram o seguinte: o quando eu entendi, tem sentido de tempo, mas não consegui interpretar o ao preencher aí embaixo, tá vendo? Leia aí, ó. Ao preencher a nota de encomenda, aí está aí no seu texto, ó, aí embaixo não, está do lado, né? Está aqui do seu lado o texto. Ao preencher a nota de encomenda no momento, então aí eu não tenho uma palavra definida como quando, né? Que indica tempo, então eu vou ter que interpretar isso daí, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas a banca está correta, é isso aí mesmo. Vamos para a próxima? Olha lá, acerca, vamos voltar um pouquinho aqui, olha lá. Acerca de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto acima, julgue os itens que se seguem. Aspectos linguísticos, ele vai fazer uma pergunta de gramática. E sentido, eu vou fazer uma pergunta de interpretação. Então, vamos ler o texto? Não faça isso, né? Se você quiser ler o texto, tudo bem. Eu vou primeiro para a pergunta. Vamos ver o que ele está perguntando? Olha lá. Princesas e diplomatas eram valorados conforme a qualidade das bibliotecas que seus países possuíam e a parcela dos livros que estavam dispostos a ceder em negociações diversas. Eu quero saber se isso é verdade ou não. Muito bem, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas palavras-chave aí, né? Princesas, diplomatas, né? Eu vou procurar esse negócio de livros, né? O que é negociações, eu vou atrás dessas palavrinhas aí. Aí eu fui até o texto, a banca está dizendo que isso está errado. Então até o texto só que eu encontrei algo que se aproximasse disso. Afinal, dotes de princesas, está aí, uma palavra-chave que começa lá na frase, lá em cima, na questão 11, tá vendo aí do lado? Olha lá, afinal, dotes de princesas foram negociados tendo livros como objetos de barganha. Tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Vejam só, em nenhum momento desse texto, aliás, em nenhum lugar desse texto, né, não no momento, a gente tem uma informação dizendo que as princesas e os diplomatas eram valorados conforme a qualidade das bibliotecas. Não tem essa informação. É informação completamente diversa, por isso o erro, né? Então é uma questão de interpretação relativamente fácil, apesar do tamanho da pergunta, né? Mas por palavra-chave dá para encontrar a resposta. Próxima. A Real Livraria foi erguida com os destroços resultantes do terremoto que atingiu Lisboa, como símbolo da força de Portugal na superação da tragédia que acabava de assolar o país. Vamos ver se isso é verdade. O que eu vou fazer? Eu vou procurar. Primeira palavra-chave, eu quero saber onde é que está essa Real Livraria aí. A partir disso, né, eu vou procurar o terremoto, essa tragédia, esse negócio de atingir Lisboa, destroços, qualquer palavra relacionada a essa pergunta. Aí eu fui até o texto. A banca está dizendo que está errado. Então vamos ver por quê? Olha no texto, ó. Olha lá, os monarcas portugueses após o terremoto, olha lá, terremoto, então eu tenho a palavra terremoto no texto e tenho a palavra terremoto na pergunta. Após o terremoto que dizimou Lisboa, se orgulhavam de, a despeito dos destroços, ou apesar dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca. Vejam que eles não ergueram a biblioteca com os destroços. Ou seja, ocorreu um terremoto terrível, de grandes proporções em Lisboa, segundo o texto, e mesmo assim, ou seja, a despeito de toda aquela sujeira, de todo aquele destroço, ou seja, mesmo com toda aquela destruição, mesmo assim eles conseguiram erguer uma grande biblioteca, que é essa tal livraria, ou Real Livraria, melhor dizendo, tá certo? Então, em nenhum momento está dizendo que a livraria foi erguida com os destroços resultantes, né, do terremoto. É uma contradição de informações. Bem fácil também, né? Tranquilão, vamos para a próxima lá. Olha lá, questão de número 13.
A expressão essas coleções, essa questão deu trabalho, hein? Essa questão, pelo menos as pessoas que me procuraram com uma certa dúvida. Então vamos esclarecer aqui. A expressão essas coleções na linha 5 retoma por coesão, lembra que eu expliquei, aliás, não só eu, né? A gente explica durante as aulas, né? Não é um critério só meu, né? É um critério dos professores de português, a gente sabe disso. Quando a palavra coesão aparece, coesão significa ligar, né? Simplesmente é isso. A coesão, ou o elemento conector, ou o elemento coesivo, ou o elemento de conexão, é um elemento que liga alguma coisa dentro do texto. E os pronomes demonstrativos, que é o esse, esses, essa, essas, este, aquele, aquelas, são também elementos conectores, assim como são as conjunções, assim como são os pronomes relativos, são elementos de conexão. A gente comenta isso durante as aulas, você sabe disso. Então, quando ele menciona essa palavra e aparece a palavra essas, eu tenho que ir imediatamente até essa palavra e verificar se ela realmente está retomando. Vejam só, outra coisa que a gente comenta aqui, né? O termo esse, esses, essa, essas, ou isso, com dois S's, né? Quando ele quer retomar alguma coisa que vem antes dele, um elemento, um substantivo, um assunto, qualquer coisa que valha, a gente usa com dois S's, não é isso? E quando quer o esse, essa, esses, essas, isso. Mas quando ele vai nos remeter por forma de coesão a algo que está depois desse pronome, aí a gente vai usar o este, né? Este, estes, isto, né? Esta, né? Por exemplo, vou lhe dizer isto, dois pontos, faça tal coisa. Né? Vou lhe dizer isto, ainda não disse, então eu uso isto. Então vejam que o examinador te dá a dica aí, isso tem um nome inclusive, né? Tem um nome feio até inclusive, difícil, né? Se chama anáfora, não é isso? Elemento anafórico, é um elemento que nos remete a algo que está anteposto a ele. Se fosse pós-posto, a gramática daria o nome de catáfora, elemento catafórico, pega daqui e joga para frente. O anafórico pega daqui e joga para trás, não é isso? E ele dá a dica, ele coloca retoma. Olha lá, a expressão essas coleções retoma por coesão o termo bibliotecas. Vamos ver, a banca está dizendo que está certo, muitos candidatos me procuraram dizendo que não entenderam isso. Então vamos entender? Olha lá em cima, ó. Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais, vejam que ele joga a biblioteca lá no começo e vai enrolando o candidato, tá certo? Então, deixa eu colocar os óculos aqui para a gente ler melhor. Vamos lá, acompanha comigo lá. Ó. Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de possuir as suas e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes e princesas foram negociados tendo livros como objetos de barganha, tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Muito bem, essas coleções, quais coleções? Aí alguns candidatos me perguntaram assim, mas não poderia ser livros, que está na linha de cima, na linha 4? Olha, se fosse livros, livros é um substantivo masculino, né? Então seria esses, né? Não essas. O essas coleções, ele retoma sim, por coesão, o termo biblioteca que está lá em cima, está lá distante, e não livros. Alguns candidatos me perguntaram isso, né? E simples a resposta, né? Por que não livros? Porque essas coleções, o pronome essas está no plural e é feminino. E o termo livros está no plural também, mas é masculino. Lembra-se, os pronomes demonstrativos tem dois, os variáveis e os invariáveis. Então no caso do essas que aparece aí, ó. Essa, essas, esse, esses, variáveis, tá certo? Isso, invariável. Se fosse o isso aí, seria um pronome invariável. No caso dos pronomes variáveis, os pronomes demonstrativos variáveis, eles concordam em número e em gênero com o substantivo a que se referem, tá certo? Então essas coleções sim, apesar de não parecer, ela joga você lá para biblioteca. Isso é uma questão de cunho gramatical, tá? Muita gente, pelo menos que me procurou aqui, né? Que me procuraram, tiveram problemas aí. Vamos para a próxima. O sinal de dois pontos empregado imediatamente após biblioteca na linha 8 introduz um termo de natureza explicativa. Normalmente é isso mesmo que acontece, né, gente? Quando se usa dois pontos, ele tem por iniciativa, até é uma das características, aliás, a característica fundamental de dois pontos, né, dessa pontuação, é justamente demonstrar uma explicação daquilo que veio, ele traz uma explicação daquilo que vem antes.
Então vejam como dá para entender isso perfeitamente lá. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca. 2 pontos, vou explicar. Que biblioteca é esta? A Real Livraria, tá vendo? Então, perfeito aí, a questão está correta. Introduz um termo, natureza explicativa. Aqui nós temos a última questão de português e a única questão envolvendo o manual de redação da Presidência da República. Alguns candidatos me perguntavam antes da prova, né, professor, quantas questões você acha que vai cair de redação oficial? Olha, gente, não importa isso, né? Não tem problema quantas questões vão cair, seja 1, 2, 3, 50, 70, não importa. Você tem que trabalhar para acertar todas, né? Põe isso na tua cabeça, tem que ser todas, não fique fazendo contas. Quantas será que vão cair de português? Quantas será que vão cair de interpretação? Não faz isso. Estuda a matéria, né? Estuda a matéria toda, esquece esse negócio de quantidade. Trabalhe, né, para que você acerte todas as questões. Vamos fazer assim, desse jeito. Nesse concurso caiu uma questão, mas eu já vi concursos durante a minha vida profissional, minha experiência profissional, concursos que foram questionadas 10 questões de redação oficial, e normalmente eles questionavam 1, 2, de repente vem com 10. Então não se preocupem com isso. É uma questão essa que nós vamos analisar. Vamos para frente. Olha lá, o trecho seguinte é adequado para compor a parte inicial de um memorando. Memorando, palavra-chave, memorando. Memorando é um documento interno, de característica interna, é um expediente oficial. Então nós temos lá alguns expedientes oficiais, os ofícios, memorandos, né? Os avisos, as atas, enfim, tem a própria condução do documento que é feito por e-mail, né? Que é o correio eletrônico, tem a exposição de motivos, tem lá a relação de expedientes oficiais que vocês viram durante as aulas e lá no manual de redação da Presidência da República. Cada um tem uma palavra-chave, tem uma confecção, ele tem uma interpretação. O memorando é um documento usado internamente, tá certo? Então ele é dentro da mesma administração. O que significa documento interno? Segundo o manual de redação oficial, não segundo o que eu estou dizendo, mas o manual de redação, é óbvio que a gente consulta esse manual porque ele é a nossa lei, né? Eu tenho que me basear nele. Segundo o manual de redação da Presidência da República, o memorando vem escrito lá, é um documento interno que depende, ou melhor, que é distribuído ou que é usado dentro da mesma administração, dentro do mesmo órgão e da mesma administração pública, ou seja, um documento usado dentro do INSS vai ser o memorando, porque o INSS é a mesma administração em todos os órgãos dele, em todos os setores, ok? Muito bem, aí vem lá, Brasília, 2 de fevereiro, tal, aí vem a senhora, muito bem, o candidato me pergunta assim, professor, tem crase nesse a senhora? Sim, porque o documento está sendo enviado a alguém, e esse alguém é a senhora, que é o pronome de tratamento, né? Essa senhora seria o pronome de tratamento. Muito bem. E por que tem crase? Porque antes do pronome de tratamento senhora, senhorita, madame ou dona, ele admite o acento indicativo de crase. A soma da preposição é enviar o documento a alguém. Preposição a ao artigo A do pronome de tratamento senhora. Se fosse vossa excelência, vossa senhoria, se fosse o você, que não vai ser utilizado no expediente oficial, mas se fosse o você, não teria acento indicativo de crase. Tá? Então, acaba por aí, tem um acento indicativo de crase. Aí vem um assunto, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Para a gente saber por que está errado isso, o que a banca deu como errado. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu trouxe aqui o modelo, está um pouquinho, né, reduzido aí para poder caber na tela, mas dá para a gente enxergar. Esse modelo que está aí, né, do maior, esse modelo maior é o modelo que está no manual de redação da Presidência da República, tá certo? E isso que está menorzinho é o que o examinador nos deu como base. Então vamos olhar os dois, né? Dá uma olhadinha nos dois. Primeiro, dá uma olhada aqui, número do memorando. Dá uma olhada aqui, cadê o número? Pronto, o erro já está aí. Então volta aqui, o memorando tem que ter um número, tá vendo aí? Tá destacado para vocês, o número aparecendo ali, Lá no cantinho conta lá 5 centímetros do início do papel, né? 5 centímetros para baixo, nome do documento, lá memorando o seu número, tá certo? E aqui no modelo que o examinador nos deu, ele não tem isso. Perfeito? Esse é o primeiro. Segundo, por ser um documento interno, né? Então aqui, o que o examinador fez de diferente aqui,
No modelo, tá vendo o modelo aqui, ó, destacando para vocês? Olha aí, ó. Em 12 de abril de 1991, você viu que não tem lugar? E aqui, ó, ele coloca o lugar, né? E por que que isso está inadequado? Porque, primeiro, o manual de redação, que é o manual oficial, né, de redação da Presidência da República, ele traz aqui, ó, olha lá, ó, desta forma, e aí vem a data, mas não precisa do lugar. Então, quem criou essa lei entendeu que, por ser um documento interno, não há necessidade de você estabelecer o lugar, mas sim somente a data e o número do memorando. Perceberam os dois erros? Por isso que está errado. Legal? Muito bem, gente. Ó, esse aqui é o meu canal no YouTube, vocês já sabem. Então, divulguem aí, fala o pessoal fazer as inscrições no meu canal. Quanto mais gente, melhor, porque eu consigo ter um feedback das pessoas, eu consigo gravar mais vídeos, né? É muito legal para quem leciona ter alunos interessados. Eu quero até conversar com vocês sobre isso agora para a gente finalizar o vídeo aqui. Eu tenho percebido muitos alunos desmotivados para concurso público. Realmente, nós estamos atravessando uma fase difícil, né, na política e na economia, e é claro que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não vou discutir isso de forma alguma. Eu já aprendi que não chegaremos a lugar algum com isso, pelo menos aqui no nosso objetivo. Muito bem, o fato é o seguinte: estamos atravessando um momento difícil, o país sim está. Se é culpa de um ou de outro não vai importar, porque nós temos que resolver o problema. Esperar que o governo resolva o nosso problema é muito cômodo, né? Você tem que ter uma atitude um pouco mais previsível do que esta. Então vamos tomar a nossa atitude. Aí o candidato vem e fala: professor, mas o concurso... Olha, gente, esse concurso vai ter, é claro que vai ter concurso. O Estado precisa de servidor, o Estado precisa contratar por meio de concurso público, não existe outra forma, não tem outra maneira de você ingressar no serviço público. Estou falando do escalão aqui de baixo, né? E não as pessoas lá de cima que são indicadas. Estou falando do concurseiro, estou falando de você que está assistindo meu vídeo, você que está acompanhando as aulas. É para você que eu estou falando isso. Esquece as pessoas lá fora. Estude, gente. Não esquente a cabeça com essa história de que o governo... Esquece o governo. Faz a sua parte. Estuda as matérias básicas primeiro. Português, matemática, raciocínio lógico, informática, os direitos. Estudem as matérias que com certeza em todos os concursos vão cair, e depois você vai fazendo a reciclagem dessas matérias quando estiver chegando perto. Para pensar no seguinte, ó: não vai ter concurso esse ano. Claro que vai ter concurso, concurso tem. Sabe o que acontece? Vou contar para você o que acontece, ver se você concorda comigo, o que eu venho percebendo há alguns anos. Eu estou nesse mercado há muitos anos, né? Não cheguei ontem, eu já estou há muito tempo no mercado de concurso público e há muito tempo lecionando. Olha só, eu acho que o candidato ele procura uma desculpa, porque estudar é difícil, não é verdade? Não é? Estudar é muito difícil, não é fácil estudar. Eu sei porque eu estudo a vida inteira, gente. Eu tenho quase 50 anos de vida aqui, estudando a vida inteira. E olha, eu vou dizer um negócio para vocês: não existe coisa melhor, o aprendizado, né? Não para você mostrar para alguém, não é para isso, mas é para o seu benefício. Então continue estudando, não esmoreça, não tem essa história de que não vai ter concurso. E outra, se o concurso sai o ano que vem, se o concurso sai amanhã, você está preparado para fazer esse concurso? Né? Então se apegue aos estudos, esqueçam as contas lá fora de o número de vagas para candidatos, quando vai sair, quando não vai. Se preocupe em se preparar, se prepare, esqueça lá fora, coloque todas as suas energias, as suas forças nos livros, no seu caderno, na sua anotação. Eu tenho percebido durante as aulas o pessoal desanimado, caído, você está explicando a matéria, parece que a pessoa está morrendo ali. Isso não vai te levar a lugar algum, gente. Então, ânimo, bota para cima aí, ó. Você é uma pessoa você é perfeito, você pensa, você raciocina, você consegue. Claro que você consegue, não tem a menor dúvida disso. É difícil? Lógico que é difícil. É muito difícil? Claro que é. Mas tenha paciência. E principalmente não esqueça e não deixe de lado os estudos. Não se apegue a situações que estejam acontecendo lá fora. Não estou dizendo para você ser um alienado, não é isso. Até porque a política depende de nós também, né? Nós precisamos saber o que está acontecendo. Mas não se apegue desta forma. Se apegue aos seus livros, aos estudos. Porque a hora que o concurso sai, olha, eu vou dizer para vocês isso.
já passamos por isso algumas vezes, né? Eu já estou há muito tempo no mercado e nós já passamos por isso algumas vezes. E muita gente deixou de lado. De repente saiu o edital. Aí é aquela loucura. Aí chega todo mundo desesperado, aí o cara quer saber tudo da noite para o dia. Aí não tem jeito, né, gente? O estudo é algo que tem que ser passo a passo. A aquisição de informação, ela é muito difícil para você, para mim, para qualquer pessoa. Você acha que eu aprendi tudo isso da noite para o dia? Você acha que eu aprendi outras matérias para poder fazer provas, para poder fazer concurso da noite para o dia? Claro que não, isso é um processo evolutivo aos poucos, tá bom? E por que eu tenho o meu canal no YouTube, assim como tantos colegas têm também e fornecem para vocês? Nós estamos entregando para vocês as ferramentas, né? Essas ferramentas para você poder estudar, para facilitar. É difícil? Mas a gente tenta minimizar isso, tá bom? Então, não quero ver vocês aí tristes, cabisbaixos, né? Porque é difícil estudar. Pense de uma forma diferente, né? Eu não poderia imaginar que hoje eu estaria aqui, né? Quem conheceu a minha infância, a minha juventude, né? A minha adolescência, jamais poderia imaginar que eu estivesse aqui. Agora, aqui, lecionando, fazendo isso, trabalhando com concurso público, prestando as provas, ninguém poderia imaginar. Estudando, concluindo cursos, ninguém poderia imaginar isso, porque a vida era muito difícil e continua sendo. Mas o momento em que eu coloquei na minha cabeça que o que iria salvar a minha vida era o estudo, aí foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? E eu faço isso com meus filhos também e quero fazer isso com você também. Estou mostrando isso para você, né? Esqueçam as coisas lá fora, passem a estudar, tenham o estudo como algo fundamental. O estudo não pode ser uma penalidade. O estudo não é penalidade. Penalidade é você não ter emprego. Penalidade é você não ser aprovado em concurso público por falta de preparo. Penalidade é você não ter sua casa própria, você não conseguir comprar sua casa própria. Penalidade é você não conquistar o seu futuro. Isso é penalidade, isso é penoso. Agora, estudar não, estudar é gratificante. Você tem que estudar, tem que pegar o seu caderno, o seu livro e não ficar olhando aquilo, que matéria difícil. Não, olha para aqui e fala, eu vou entender esse negócio aqui, eu vou me esforçar e eu vou conseguir fazer e eu não vou desistir. Combinado? Porque se você desistir, eu desisto também. Aí eu largo isso aqui e vou fazer outra coisa. Tá certo? Então, conto com você. Quero ver você para cima e estudando. Mais para frente, mais vídeos para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E eu quero que você dê um likezinho aí, né? É likezinho que fala, não é isso, né? Isso aqui, né? Se você gostou, se você não gostou também não tem problema. Me informe porque não gostou, mostra porque não gostou, né? Porque é simples, né? Você falar que não gostou e deixar pra lá. Mas fala por quê? Até porque eu posso mudar alguma coisa aqui no canal, tá certo? Que o nosso objetivo aqui não é ganhar nada com esse canal. O nosso objetivo aqui, na verdade, não é ganhar financeiramente. O nosso objetivo é ganhar a confiança do candidato para que você conquiste a sua vaga no concurso público. Legal? Então, fui claro com você? Então, bola para frente, vamos continuar estudando. Mais para frente eu vou ter mais vídeos aqui. Agora vamos trabalhar o TRE, hein? TRE é a bola da vez aí. Você já tem um vídeo do TRE que eu coloquei. A gente vai colocar outros vídeos também, tá bom? Então, boa sorte para você, bons estudos. Aproveite esse friozinho que nós estamos passando agora para estudar. E bola para frente, tá certo? Grande abraço. Obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo.